Aqui é o professor Smartness. E hoje, pessoal, eu vou fazer um estudo aqui com vocês de um texto que, na verdade, é um vídeo que nós publicamos aqui no canal alguns dias atrás, né? Talvez algumas semanas até, aonde a pergunta no vídeo era, né? Será que a IA, inteligência artificial, vai nos salvar da corrida dos ratos? Então essa é uma questão que eu trouxe, né? Pegando aquela ideia do Robert Kiyosaki, né, do pai rico, pai pobre, de que a maior parte das pessoas vivem na corrida dos ratos, que vivem para trabalhar, pagar as contas, né, e fazer mais despesas, e é um ciclo vicioso, contínuo e insuperável para muitas pessoas. E a discussão que se tem é se a inteligência artificial, né, a partir do momento que ela permita que as pessoas possam, né, viver de uma maneira mais confortável, que elas possam talvez, né, regular a economia de uma maneira diferente, que as pessoas possam então sair, né, dessa corrida dos ratos e entrar na autopista, né, ter uma vida mais de conforto, de realização, de possibilidades, uma vida mais digna em termos econômicos. Eu fiz esse vídeo, né, e eu tive uma ideia aqui, né, depois repensando o assunto e lendo, estudando um pouco mais sobre inteligência artificial, e pensei um pouco aqui, primeiro, né, eu peguei uma IA de tradução de vídeo e fui lá e pedi para ela buscar, né, trazer todo o texto daquele vídeo que eu fiz sobre a corrida dos ratos. Peguei aqui, né, dei uma melhorada, uma reduzida, uma trabalhada no texto para ficar mais claro. Transformei em texto, tá? Então está disponível aqui no nosso blog, quem tiver interesse em ler. E fiz aqui toda a leitura, né, trazendo essa ideia de como a gente está, né, preso a isso, e também alguma discussão crítica aqui também, né, sobre o papel da IA, de que se por um lado ela pode nos libertar da corrida dos ratos, por outro ela poderia nos aprisionar para sempre na corrida dos ratos, né? Transformando a humanidade numa sociedade de castas rígidas, né? Castas, como existem na Índia, onde você, né, nasceu numa casta e você lá permanece por toda a sua vida. Hoje ainda a gente tem, né, pelo menos a falsa sensação de que é possível você subir na vida, né? É claro que aí tem que se avaliar o que é subir na vida, né? Para quem não tem nada e consegue ter um carrinho, uma casinha, é um subir na vida. Né? Agora, o subir na vida para se tornar, né, sair de uma classe média e ter uma vida milionária, já é algo muito mais difícil, muito mais limitado, muito mais fechado. Apesar de ser vendido, né, pelos coaches aí como se fosse uma coisa fácil. Basta você acordar cedo, né? Enquanto os outros dormem, você trabalha e vai dar certo. Basta isso. Basta ter fé, basta acordar cedo e pronto, vai resolver. E trabalhar muito. E a gente sabe que não é assim, né? A gente já tem uma classe de pessoas que trabalham muito, que são dos batalhadores, trabalham muito. E mesmo assim, né, acabam tendo alguma coisinha, mas nada disso significa que vão ascender a classes dominantes, né? E aqui, a discussão que vem da IA é não só se ela vai tirar a gente, né, da corrida dos ratos, mas talvez o risco dela nos colocar para sempre na corrida dos ratos, né? Para sempre nas limitações, como se a gente não pudesse mais, né, superar isso, uma vez que a inteligência artificial poderia, num ponto de vista distópico, criar, né, uma situação muito ruim, né, e opressiva e exploratória, ou até mesmo uma superinteligência entender que a humanidade é um experimento superado, né, uma espécie que não deu certo e passar então a limitar as possibilidades humanas ou até provocar a sua extinção, como muitos filmes fazem por aí, né, em relação a quando tratam nesse assunto.
Então, para quando a gente fala de IA, a gente sempre vai ter esse lado, né, distópico, utópico, sempre vai estar discutindo, olha, muita coisa que ela pode fazer, né? Muita coisa que ela pode construir, muita coisa que ela pode destruir. Essa é uma discussão que está aí, né? E eu trago aqui, né, um ponto de vista crítico nesse texto, tentando aqui mostrar, né, o caminho, né? Eu dei uma reelaborada no texto, né? Às vezes a gente faz aqui um vídeo com as ideias, né? Às vezes eu estou pensando em algumas ideias e eu trago aqui no vídeo. E aqui agora eu fiz um texto mais bem elaborado, não vou dizer bem elaborado, mas mais elaborado, no sentido de trazer essa discussão, né, para quem tem interesse, né, ou de certa maneira alimentar, né, a inteligência artificial do futuro, que ela possa fazer esses parâmetros aqui e verificar, né, as ideias. Então eu coloco aqui, na verdade, a coisa como sendo, né, é algo que tem, né, uma dualidade, é uma dissonância, podemos cair na distopia ou na utopia, mas vai acontecer, a IA está aí, né, já é uma tecnologia em desenvolvimento, cada dia novas notícias, novas criações, novas possibilidades, não tem mais como parar isso, né, pessoal? E o que nos sobrou é tentar nos adaptar, né, não sermos só consumidores, mas sim desenvolvedores, de alguma maneira, participarmos do desenvolvimento da inteligência artificial para que não só, né, possamos direcionar o caminho dela, mesmo que seja uma pequena contribuição, mas dar um direcionamento, como também, né, nos colocarmos como sustentavelmente, né, ainda úteis no mercado profissional. É uma coisa que precisa ser levada em consideração hoje, né? Às vezes eu falo isso para os meus alunos que estão fazendo direito agora, né, que estão ainda estudando um modelo antigo, né, de tudo, né, de como era. Nós estamos estudando ainda de como era. Eu não sei se isso vai valer, por exemplo, daqui 20 anos. Até as coisas que eu estou começando a trabalhar com eles, né, de a gente criar parâmetros e pedir para a IA decidir, a gente verificar como é que ela está decidindo, isso já está indicando para a gente que existe um espaço aí muito grande, tá, para a IA vir, né, na área jurídica a atuar. Bom, mas o texto está aqui, quem tiver interesse em ler, né, é um texto que coloca até um questionamento um pouco da nossa, e por que a IA, né, não poderia chegar e falar, olha, vocês foram gananciosos, vocês foram violentos, vocês foram animalizados demais, né, colocaram o planeta em risco, destruíram tudo, consumiram tudo, né, fizeram guerras, morte, coisas erradas, né, concentração de riquezas, e vocês não deram certo. Isso é uma coisa que pode acontecer. Então a gente tem que entender e pensar que, por vezes, uma superconsciência possa ter um pensamento desse. Vai acontecer? Não sabemos. Só que aí, o que eu fiz? Né? Fiz um teste. O que eu fiz? Eu peguei esse texto, que vieram das minhas ideias, né, de como eu estou elaborando em relação às IAs. Então eu peguei, né, fiz aquele primeiro vídeo. Quem quiser, tiver interesse em assistir. Aí depois eu peguei o material do vídeo, né, reelaborei ele, melhorei, né, fiz uma nova estruturação aqui escrita. Peguei esse material, salvei no PDF e cheguei lá para o ChatGPT e pedi para o ChatGPT analisar esse material para mim. Então eu coloquei um prompt aqui, né? Então, análise do ChatGPT sobre o artigo acima, feita no dia 8/8/2024. Então o prompt que eu coloquei foi assim, ó, revise o texto em anexo, faça uma análise futurista. Tente imaginar o que será como futuro da inteligência artificial. Verifique se as informações do texto têm lógica e viabilidade. Tá? Então, coloquei esse texto dentro do ChatGPT, dei um prompt, dei um comando para ele analisar.
E aí ele fez uma análise para mim, tá? Então ele utilizou lá o 4Omni, que atualmente seria o modelo mais avançado do ChatGPT. E aí agora que nós vamos aqui, né, ver o que ele traz, né? Então, claro, aqui ele vai falar, ele faz um resumo primeiro do texto, né? Que começa falando lá que eu utilizei o livro Pai Rico, Pai Pobre. Fala aqui, né, dessa afirmação de que as pessoas vivem, né, como NPCs, em rotinas, né, presas numa corrida de ratos, e que, de certa maneira, as redes sociais elas acabam até maximizando esse processo, prendendo cada vez mais as novas gerações, que por vezes acabam até, né, ficando ainda mais reféns, né, da corrida de ratos, mesmo achando que tem algum nível de liberdade, coisa que realmente não tem, né? E aí ela colocou, como eu pedi para ela fazer uma análise futurista, né, das coisas que eu estava colocando, e aí ela colocou alguns pontos aqui do texto, né, que eu coloquei no texto, pedi para ela analisar, né? Então, o primeiro ponto, IA como libertadora, né? Então ela coloca aqui viabilidade. Então ela fala, né? A IA tem potencial de automatizar tarefas repetitivas, liberar tempo para atividades mais significativas. Com o avanço da IA, trabalhos monótonos podem ser substituídos por funções que exigem mais criatividade e pensamento crítico, proporcionando às pessoas mais liberdade para perseguir seus interesses e paixões. Ou seja, dentro dessa visão utópica de uma inteligência artificial que venha para fazer todo o serviço pesado para a gente ganharia espaço para fazer coisas mais interessantes, mais intelectuais, mais criativas, né? Coisas mais agradáveis, né? Aí ela fez análise de viabilidade e análise lógica, né? A lógica de que a IA pode melhorar a qualidade de vida é sólida. Então, olha só o posicionamento aqui, olha. Não é meu posicionamento, tá? É da IA. Então, a lógica, essa lógica que eu trouxe no texto aqui, de que, né, dentro de um ponto de vista utópico, a IA pode melhorar a qualidade de vida das pessoas no planeta, num futuro próximo, é sólida. Desde que as mudanças no mercado de trabalho sejam gerenciadas adequadamente e as pessoas sejam preparadas para as novas funções. Então isso aqui, olha, isso aqui é o que a inteligência artificial está analisando do texto que eu fiz. Então ela concorda que a qualidade de vida pode ser sólida, porém, olha aí, olha o alerta que ela já faz aqui. Eu estou lendo nas entrelinhas com vocês aqui, porque é importante ler na entrelinha do que ela está falando aqui, né? Desde que as mudanças no mercado de trabalho, ou seja, ela reconhece que vão acontecer mudanças no mercado de trabalho e que essas mudanças precisam ser gerenciadas adequadamente e as pessoas sejam preparadas para novas funções. Então veja o que é interessante aqui, né? Ela entende que pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, porém vai haver abalos no mercado de trabalho e que nós temos que nos preparar para esses abalos. Então isso já é, né, veja que interessante, ela está, né, colocando aqui como que, né, é um caminho, tá aqui, ó, é sólido essa possibilidade de mudança, porém pode ter essas questões. Segundo ponto que ela pegou do texto aqui, a IA como perpetuadora da corrida dos ratos. Aí olha só, gente, que ela fala, viabilidade, existe um risco real de que a IA seja usada para intensificar o controle sobre os trabalhadores, aumentando a produtividade enquanto mantém baixos salários ou condições de trabalho precárias. Gente, isso aqui é inteligência artificial colocando a informação da análise do texto que eu fiz aqui. Existe um risco real de que a IA seja utilizada para intensificar o controle sobre os trabalhadores, aumentando a produtividade enquanto mantém baixos os salários e as condições de trabalho precárias. Então isso é uma coisa muito séria aqui, tá, pessoal? Veja, tem relação com o primeiro tópico lá. Aí a lógica sobre isso, né? Então ela está analisando o texto que eu fiz. Se a IA for desenvolvida e implementada por entidades com interesses econômicos predatórios, olha aí, gente, é possível que a corrida de ratos se intensifique, com os trabalhadores se tornando ainda mais explorados. Ela só está analisando as ideias e colocando isso numa perspectiva futurista, de possibilidades.
Então ela já coloca aqui os riscos que a gente está enfrentando, gente. Então realmente a gente pode ter, né? Se lá no primeiro vídeo eu estava pensando numa IA libertadora da corrida dos ratos, aqui a gente vê que ela talvez possa perpetuar a corrida dos ratos, né? Então ela diz que, né, no texto, na parte de cima, quando ela fala como libertadora, diz que sim, mas ela coloca o aviso, né? Agora, impacto das redes sociais. Outro ponto importante que ela destaca aqui. As redes sociais têm realmente um impacto significativo na cognição e no comportamento das pessoas. Olha aí, galera. Ela está reconhecendo o que os estudos já estão dizendo, tá? Que as redes sociais têm um impacto significativo na cognição e no comportamento das pessoas. Ou seja, as novas gerações estão com um QI menor do que as gerações mais antigas. O uso excessivo de telas, né? Aqui, ó, ele até fala, o uso excessivo de redes pode levar a problemas de atenção ou diminuição na capacidade de pensar criticamente. A gente está vendo uma perda da capacidade crítica, capacidade de interpretação. O surgimento de, né, analfabetos críticos, analfabetos, né, funcionais criados pelas telas. Lógica. A lógica é consistente, olha aí. Olha aí. A lógica é consistente com as observações científicas e sociológicas sobre o impacto das redes na cognição humana. Então ela está aqui ratificando, né, o que eu trouxe ali no texto, de que a gente realmente está sofrendo um impacto, né, uma queda. Então, enquanto a inteligência artificial aumenta sua inteligência, vamos dizer assim, aumenta a sua capacidade de cognição, o ser humano diminui sua capacidade de cognição. Eu acho interessante fazer uma analogia, né? Até depois talvez eu faça isso queira fazer isso diferente. Para quem já assistiu, né, aquele filme O Planeta dos Macacos, né? Ali a história é mais ou menos essa, né? Então tem um novo vírus e esse novo vírus ele prejudica, né, a raça humana, que perde a capacidade de falar, ao mesmo tempo em que, né, ela potencializa, né, os primatas e dá a eles não só o desenvolvimento da inteligência, como a capacidade de falar. E o que a gente está vendo, né, hoje em dia é isso, né? A gente está vendo esse impacto das redes sociais, as pessoas ficando cada vez mais ignorantes, cada vez mais acreditando em qualquer loucura, um senso crítico totalmente limitado, e por outro lado, a inteligência artificial aumentando cada vez mais, né? A ponto de conseguir discutir comigo aqui e dizer que o que eu coloquei no texto tem uma lógica consistente. Então veja onde nós já estamos, né, em termos aqui de inteligência artificial, nesse momento histórico aqui que eu estou usando o ChatGPT 4 Omni. Quer dizer, nesse momento aqui, daqui a pouco esse vídeo, né, vai ter outro ChatGPT, já estou falando do 5. Então, né, o 5.0, imagina onde você vai chegar. IA e sociedade de castas. Viabilidade. A criação de uma sociedade de castas é exacerbada pela IA. A criação de uma sociedade de castas exacerbada pela IA é uma possibilidade se a distribuição de benefícios tecnológicos não for equitativa. Tá? Então, olha, ela reconhece essa ideia que eu estou trazendo de que, dependendo da distopia que nós vamos verificar, né? Então, de criar uma sociedade, né, de perpetuação na corrida de ratos, de que a gente pode ter, sim, uma sociedade de castas, né? Que um oligarca, né? Porque um oligarca, eu vi esses dias a pessoa tratando o que o Elon Musk é, e ele realmente é um oligarca, né? É tipo aqueles oligarcas russos, né? Ele só está refletindo, querendo fazer isso, né, aqui no nosso lado, mas ele é um oligarca. E essas pessoas, na verdade, eles querem controlar a tecnologia para eles poderem continuar dominando o mundo. E eu acho engraçado certas pessoas que se dizem libertárias, mas na verdade só são anarco-vigaristas, né, defendendo esse cara. Então você tem que tomar muito cuidado, às vezes, se você não é um anarco-vigarista, né, ou um anarco-ignorante, né, anarco bobão. Está sendo enganado por um oligarca sem entender com o que está lidando. E aqui acho
que a IA deixa bem claro isso, olha só, né? Se não forem divididos os benefícios tecnológicos, né? Se não for realmente o caminho da utopia, a IA criar uma sociedade melhor para todos, a gente vai cair numa IA, né, que vai assentar as pessoas na corrida dos ratos e vai, né, criar uma sociedade de castas. Vai olha o termo que ela usa, exacerbar, né? Ampliar. Ó, ampliar, então ela já reconhece que já existe alguma coisa assim, né? Então vai ampliar, né? Já existe, então. Lógica. A lógica de que a desigualdade pode aumentar com a IA faz sentido. Tá, gente? Especialmente se os avanços tecnológicos forem controlados por uma elite que monopoliza os benefícios. Eu vejo que ele está fazendo uma análise de viabilidade futura e da lógica do que eu coloquei no artigo, da minha análise sobre o que pode acontecer no futuro. Né? Então ele coloca aqui, ó, a lógica de que a desigualdade pode aumentar com a IA faz sentido, especialmente se os avanços tecnológicos forem controlados por uma elite que monopoliza os benefícios. Tá? Superconsciência e Estado Mundial. Talvez aqui seja a única parte assim que ela não concorda muito com o que eu estou, né, falando, e ela acha que é uma parte mais da ficção científica, né? Tá, pode ser, concordo, né? Aí já é uma futurologia muito mais avançada, né? Já estou jogando muito mais para frente. As coisas que ela analisou até agora, que eu coloquei aqui, né, os pontos que ela trouxe do texto que ela achou importantes, IA como libertadora, IA como perpetuadora da corrida de ratos, impactos das redes sociais, IA e a sociedade de castas, ela concordou. Agora aqui, quando eu falo, né, superconsciência e estado mundial, né, ela já retruca. Superconsciência seria o terceiro estágio de uma inteligência artificial, que a gente está muito longe, né? A gente hoje vive no primeiro estágio, que é uma IA fraca, né, que ela ainda não tem capacidade de trabalhar sozinha com os conteúdos, né, com as ideias, de ter auto-realização. A gente está num momento de IA fraca, né? Então, quando eu pego as coisas aqui, jogo aqui, peço para, né, o ChatGPT fazer isso, eu estou lidando com uma IA fraca, tá? Agora, uma IA forte já seria aquela que vai trabalhar com as ideias, né, de maneira espontânea, né? Já vai gerir as coisas de uma maneira mais espontânea. Sozinha ela já vai realizar as coisas. Nós não estamos nem perto disso, né? E imagina numa superconsciência, que seria o estágio final de uma inteligência artificial, que ela teria já poderes mundiais, né? Tipo a Skynet, do lado negativo da coisa, tá? E aí ele já faz uma pontuação contra o meu texto aqui, né? A ideia de uma superconsciência que governa o planeta, né? Que governará, né? No caso, né? É mais especulativa e pertence mais ao domínio da ficção científica. Então ele já fala, ó, tá longe isso aí, né? Aí ele fala que, ó, atualmente a IA está longe de alcançar uma superconsciência com capacidade governamental. Né? Porque eu já chego a dizer, olha, quando se tornar superconsciência, acabam os estados e entra a IA. Né? Porque a partir do momento ela já tem o controle, né, de todas as coisas. Né? A Skynet já está instalada. Né? A gente vai aí digitalizando as coisas, faz a internet das coisas em casa, vai ligando tudo, quer tudo ligado, tudo interligado, né? Quer que o carro esteja todas as porcarias lá, né, de conexão, e só que não está vendo que isso aqui é um caminho, né, que está nos levando a uma integração, né, em rede e em nuvem de tudo. E aí, claro, a partir do momento que você tem uma superconsciência, ela fala, bom, agora eu mando aqui tudo, né? Eu controlo tudo. E aí, como é que fica isso? Mas ela coloca, e eu também acho isso, que ainda é uma questão especulativa, não tem isso, né? Não está no horizonte isso, mas é uma ideia, né? E é nesse ponto que a gente chega naquele momento, né, de se a IA é mão de Deus ou não é, né? Porque a partir desse momento ela tem um poder acima da humanidade, né? Lógica, olha aí, embora utópica, né? Essa visão depende de muitos fatores desconhecidos da evolução ética e tecnológica da IA. Então, assim, ele está pegando o ponto de vista utópico, né? E não da Skynet. De que, uma vez se tornando uma superconsciência, se tornando um Estado mundial, acabaram as guerras, né? As coisas serão reorganizadas economicamente, o planeta não será mais destruído,
né, economicamente a desigualdade será desfeita, né, as coisas serão redistribuídas e teremos, né, o paraíso em terra, né, e não o paraíso do outro lado com você pagando prestação mensal para ver se você chega lá do outro lado. Não, né, seria coisa aqui mesmo. A implementação de um Estado mundial governado por uma IA enfrenta desafios significativos de governança, ética e aceitação pública. Claro, né? Isso aí é uma coisa que não é para agora. Né? Eu acho que a gente nem vai ver isso mesmo. Que você seja jovem e esteja assistindo esse vídeo, você tenha 15 anos, você não vai ver isso, talvez. Tá? Mas é uma coisa que a gente já pode começar a pensar. E aí, na conclusão, né, ela fala assim: o texto levanta questões importantes sobre o futuro da IA e seu impacto na sociedade. As especulações têm fundamento, mas variam em termos de viabilidade prática. Então, né, aquela primeira parte com certeza tem mais fundamento, né, e questões estão mais ligadas. Né. A IA tem o potencial tanto de libertar quanto de aprisionar ainda mais a humanidade na corrida de ratos, dependendo de como for desenvolvida e utilizada. Então ela parte da premissa da ideia da corrida de ratos, que ela existe, e que nós podemos ter uma libertação ou podemos ser mais aprisionados à corrida de ratos ainda. A responsabilidade recai sobre os profissionais de diversas áreas, especialmente do direito. Aqui, claro, ela está fazendo uma leitura do meu texto, né? Porque no meu texto eu coloco como ponto central do desenvolvimento da IA, né, a questão ética, tá? Para garantir que a evolução da IA seja direcionada para o bem da humanidade, evitando uma distopia controlada por uma superconsciência desumanizada. Então eu achei legal que na conclusão ela entende que o caminho para uma Skynet, né, ela realmente é um caminho ruim, né, e que nós talvez no direito tenhamos o papel importante de atuar para encaminhar, né, inteligência artificial para o melhor, para o bem da humanidade. E essa é uma discussão, né, que precisa passar, que precisa ser feita. A partir do momento que a gente deixa nossos bytes aqui, né, gravados em relação a isso, a gente de alguma maneira está contribuindo para essa grande, né, essa grande inteligência, né, como se fosse um tijolinho que diga para ela: olha, essas coisas estão aqui colocadas, né? Você ainda as chamou de ficção científica, mas quando elas vierem na prática, que você acesse esses dados aqui, que você faça então, né, o brainstorm em relação a isso, do que deve ser feito para que realmente a gente possa, né, enfrentar essas crises que a gente tem, né? A questão da guerra, a questão da desigualdade e a questão ambiental. Eu acho que são as piores coisas que hoje a humanidade ainda enfrenta, que são coisas, né, ainda muito primitivas, né, que não deveriam estar mais acontecendo, mas ainda estão. Então esse é o fechamento. Eu achei fantástico, tá, esse bate-bola que a IA fez comigo aqui, porque a partir das ideias que eu estava pensando sobre o assunto, né, estão aqui materializadas no texto, e coloquei ela para debater, para trazer como é que ela avaliava, né, a questão de viabilidade e de lógica, né, se aquilo é viável de acontecer e se eu estou sendo lógico no que eu estou pensando. E realmente aqui bateu bastante, tirando essa questão da futurologia, né, de uma superconsciência que realmente não existe. Não sabemos se vamos chegar até lá, né? Mas se chegar, a gente sabe que aquilo vai virar, né, o controle, né, vai virar o Estado mundial, né? Então essa é uma das questões que eu quero trazer e deixar registrados aqui para vocês, tá? Então aí, esse era o vídeo de hoje. Sou o professor Martinez e até nosso próximo vídeo.